Al-Janiá é um vilarejo palestino localizado na província de Ramallah e Albiré, no norte da Cisjordânia. Desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, sofre os impactos da ocupação israelense e da expulsão dos árabes da região. Essa história começa muito antes de 1967 e continua muito depois. Em 1948, uma ofensiva selou o destino que já estava em construção há anos na região: a implantação do Estado de Israel e a expulsão da população palestina. Esse evento é conhecido pelo povo palestino como Al-Nakba, ou a catástrofe, traduzido do árabe. A Organização das Nações Unidas, a ONU, partilhou o território palestino em 1947 e, subsequente à Guerra da Ocupação, ocorreu a expulsão de cerca de 800 mil árabes palestinos do território onde foi criado o Estado de Israel. O reconhecimento da catástrofe política e humanitária veio logo em seguida. Em dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 194, que determina o direito de retorno e restituição das propriedades perdidas pelos palestinos no momento da fuga. A expulsão, no entanto, continuou, e com a Guerra dos Seis Dias, em 1967, aproximadamente mais 240 mil palestinos foram deslocados. Desde 1967 até a atualidade, mais de 400 mil palestinos foram expulsos dos territórios palestinos ocupados, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, além daqueles desenraizados da cidade de Santa, Jerusalém Oriental, ou Al-Quds, a Santa, para o povo árabe. Os refugiados da Palestina de 1948 e seus descendentes são estimados em 8 milhões de pessoas, compondo assim a maior população de refugiados do planeta. Al-Janiá também é um restaurante centro cultural árabe no centro da capital paulista. Então, meu nome é Bilal Gaber, eu sou palestino-libanês, sou nascido no Líbano, mas aí pelos fatos que meus pais são palestinos, a gente é considerado palestino-libanês. E é isso, aí o meu nome na rua como entregador é Vral. Tem muitos entregadores que me conhecem como Vral. Mas tem muita gente que me conhece como Caio. Eu entrei aqui no Aljânia fazendo entrega. No delivery a gente tem um esquema de entrega de bike. Eu sou entregador também. Hoje em dia eu trabalho na portaria, mas eu entrei aqui como entregador. Receber as pessoas, fazer o cadastro delas para comanda, ficar atento com o movimento da rua, estabelecer relação com os moradores, tanto do bairro como os moradores de rua, estabelecer relação com os garis, com polícia, tá nesse entre o espaço de dentro e o espaço de fora. Ser meio Exu. Eu comecei na louça e aprendi a fazer lanche, aprendi a fazer as porçãozinhas e tô fazendo as coisas. Aprendi a fazer bastante coisa aqui. Não, eu já me acostumei, são as comidas assim que não são tão diferentes, né? Grão de bico, as saladas, não são tão diferentes, lanche, né? Eu mais atendo a janela, né? Que é na onde a gente faz o pessoal manda os pedidos dos lanches e eu entrego para os garçons, né? E dou uma ajeitada também na cozinha. Meu nome é diferente, então me chama de Satir, que é meu nome atual que eu uso. Eu nasci no Chile. O meu nome é Bibishi Kassiama Bievola, sou da República Democrática do Congo. Estou aqui no Brasil já há 10 anos. Sou estudante na PUC, estou fazendo serviço social. Estagiando também aqui no CRAI. CRAI é o Centro
que atende os imigrantes. Aí estou aqui desse novembro, espaço que eu gosto muito, porque eu encontro muitas pessoas divertidas, sabe? Cultura diferente. Aí esse espaço traz muitas, posso falar, muitas riquezas. De que sentido eles fazem as palestras, falam muito sobre os refugiados. Ele valoriza, posso falar, outras culturas. Ó, boa noite, boa noite. Alô, genial. Agora A gente é uma família de 9 irmãos, cada um nasceu num país. Por exemplo, eu tenho um irmão que nasceu no Iêmen, tenho um irmão que nasceu na Líbia, tenho um irmão que nasceu na Síria, tem gente que nasceu na Jordânia, que são 9, né, que são um monte. Então, cada um nasce num país, por causa do trabalho do meu pai, que ele trabalhava com a Frente Popular Palestina. Então, aí, de tempo em tempo, eles corriam ele do país, aí a gente era obrigado a se mudar para um outro país. E da Jordânia eu vim para cá, para o Brasil, vim em 94, 8 de dezembro de 94. Vim morar no Rio Grande do Sul, comecei... Na verdade, a história era vir estudar, né? Mas aí já saiu a ideia de estudar, comecei a trabalhar. E o Hassan, o dono da Algema, que eu conheço ele, assim, me criei com a família dele, né? Eu me criei com a irmã dele, com os sobrinhos dele. Então eu conheço o Hassan há 30 anos. E a gente se criou junto, a gente trabalhou junto, a gente fez muita loucura junto. O Bilal é meu amigo há 30 anos, mais de 30 anos. Lá no Sul, a gente se conheceu lá do Sul e a gente trabalha junto aqui. O Hassan é meu tio, é irmão da minha mãe. Né? Então juntou tudo. Estou há 4 anos aqui em São Paulo, praticamente. 4 anos? Eu e ela. Entendi. Aí a gente se diverte aí, luta junto. Mas aqui no Brasil, você tá... Eu sou nascido, sou gaúcho. Você é nascido aqui no Brasil mesmo? A minha esposa é de lá. Né? Eu me casei na Palestina em 2013. Aí essa pequena nasceu em Florianópolis, né? E aqui nasceu no Rio Grande. Eu sou descendente de palestinos, ou seja, sou terceira geração fora da Palestina, né? E aí começa a minha história também com o Aljânia, porque eu conheci o dono do Aljânia faz uns 20 anos atrás, né? Eu estava querendo me engajar com os movimentos pró-Palestina, né? E um dia estou passando na Praça da Sé e estão fazendo um ato que tinha matado umas crianças em Gaza, estavam fazendo uma homenagem às crianças mortas pelo exército de Israel. Né? Eu trabalhei no MOPAT, Movimento Palestina para Todos, movimento que o dono daqui, o Hassan, era o coordenador, o grande líder desse movimento, né? E isso me ajudou a trabalhar minha identidade e me assumir mais como que, gente, eu não sou um terrorista, eu sou palestino, eu sou uma pessoa até boa, eu tento fazer o bem, né? Mas tem toda uma questão aí da mídia, né, massiva, que mostrava os palestinos desse jeito. O árabe, o muçulmano, de não sei o que a gente vai botar véu nas mulheres, que a gente não sei o que a gente está aqui no Brasil para botar véu nas mulheres, que a gente não sei o que, cara, só ateu, cara. Véu de mulher, véu em quem? Tipo, e aí é tudo isso, cara. Então a galera compra, né, cara? Assim como tem a direita dado, que acredita que o Senna tá aqui, vai voltar com o Bolsonaro para libertar o Brasil do patriotismo, tem gente que acredita em qualquer merda que fala na internet, cara. Cara, a mídia, que nem eu falo, que tem a Globo que vem em peso, atores, repórteres, não sei o quê. Mas, tipo assim, apoiando a gente, ou falando da gente, é difícil. Então, acho que a mídia manipula bastante coisa, então não fala a verdade. Então, é isso. Para mim, a mídia manipula, ela levanta e derruba, né? Quem ela quiser.
Essa parte eu acredito. Ela tem um peso forte. Porque qualquer pessoa que está sentado lá tomando um café está assistindo o jornal, está assistindo o Globo, está assistindo a SBT, está assistindo. Então, controla a mente das pessoas, controla, domina, entendeu? E a ideia da Eugênia Avni surgiu do Hassan, né? Ele abriu em 2016. Em 2017, em junho de 2017, ele me chamou, que precisa de alguém para trabalhar com ele, para ajudar, para apoiar, que o espaço cresceu. Eu conheci o Hassan e a ocupação em 2016 através de uma outra minha amiga, que na época que eles ocuparam o prédio, que é a ocupação Leila Khaled, eles precisavam de mais gente para poder segurar o prédio. E daí não tinha essa quantidade de gente, então eles meio que estavam abordando as pessoas na rua e parou a minha amiga e chamou ela para tipo, você não tem interesse em participar da ocupação? E a gente ajudou a ficar nesse prédio, que no início a gente tem que ocupar e ficar durante algumas horas. Quando eu cheguei lá, o prédio já estava ocupado, já não corria risco de ser despejado. Só que eles precisavam de mais gente com filho para poder segurar. Eu topei, fui com a minha amiga morar lá, mas cada um tipo no seu espaço, e tô lá até hoje, desde 2016. O Hassan, no início, participava do movimento de ocupar, mas na questão de ajudar os pessoal refugiado que não tinha moradia, que foi daí que ele trouxe esse pessoal para esse prédio, que é os refugiados. E o teu trabalho é sobre cozinha ou sobre refugiados? É sobre o Eugênia mesmo. Sobre a Eugênia sobre mesmo. o próprio Eugênia mesmo. Bom, tu sabe que o Eugênia é um espaço cultural político, né? Então, exatamente. Nossa tendência é totalmente esquerdista e é voltado principalmente para a causa palestina, né? Então, assim, a ideia é mostrar que a causa palestina não morreu, está ali, está viva, né? E estamos perto de uma reconquista, com certeza. E o mais importante de tudo isso, que tu ouve muito falar em comida árabe, né? Quando tu fala em comida árabe, na gastronomia árabe, tu fala na comida libanesa, tu fala na comida libanesa, mas tu não escuta falar comida palestina. Verdade. Eles estão tirando, eles tentam sugar o nome Palestina de tudo que tu pode imaginar, principalmente da gastronomia. Sendo que nós temos uma gastronomia farta, bela e bonita, né? Muitos pratos que a gente faz aqui são de origem palestina. Né? Verdade. Nós temos histórias, né? Por exemplo, assim, nós temos o principal prato palestino, que é a makluba. A makluba quer dizer virada. É um prato que a base dele é couve-flor, berinjela, batata frita, né? Depois tudo isso é cozido com arroz novamente, né? E por que virada? Tu pega a panela e tu vira ela em cima de uma forma, fica em forma de um bolo, né? Hoje vai carne e frango junto com ela, né? Então, a makluba, só para ter uma ideia, ela foi criada na época do domínio turco-otomano, no Oriente Médio, na Palestina, principalmente na terra palestina. Quando os turcos otomanos entraram, eles começaram a pegar a carne, né, que é os cordeiros, as cabras, né, para alimentar o exército turco. E o povo palestino ficou sem a carne. Eles foram obrigados a criar alguma coisa que suprisse a necessidade dessas carnes para o corpo deles. Criaram uma makluba, que é um prato totalmente vegano. Hoje é feito com carne, mas é totalmente vegano. Originalmente, exatamente. Então nós temos uma série, temos o hummus, que é a pasta de grãos de bico, né? Que provavelmente há uma disputa não, é interessante que eu estava lendo esses dias a história, eu adoro ler história gastronômica do mundo, né? E há uma disputa pela autoria, né? E o Líbano entrou em conflito com Israel por causa dessa autoria, que Israel quer pegar tudo que é dos palestinos e o Líbano entrou pesado. Né? Tentou provar A mais B, a autoria do hummus, e foi negado internacionalmente por uma organização internacional da gastronomia, não sei qual é o nome dela, me esqueci. Aí eles resolveram fazer o maior prato do planeta de hummus. Tipo, o hummus gigante. 6 toneladas. Caramba! Né? E eles foram para o Guinness Book, que foi rebatido por um árabe, né, que mora em território ocupado, né, que eles nomearam Israel, e chegou a 8 toneladas assim. Depois os libaneses fizeram um prato de quase 11 toneladas.
Eu vi as fotos, é bem interessante, né? Caramba. Aí esse cara no Guinness Book, que é o maior prato do mundo de hummus é dos libaneses. Mas não é autoria. Aí eles levantam a bandeira. Não, o hummus é nosso. Entendi. Né? É bem disputa interessante. fica assim, né? No âmbito de quem faz o maior. Exato, né? É bem interessante. Né? Então é importante a gente contar nossas histórias. E eu acho que a gente está vivendo esse momento. Eu acho que aqui o Aljânia é resultado um pouco desse momento, desse atravessamento que já não é mais só São Paulo, Brasil, América Latina, África, Arábia, Palestina, entende? Eu acho que a gente está precisando contar a nossa história, os outros povos, as minorias, é isso. No início, a maioria das pessoas que trabalhavam aqui no Aljânia eram os refugiados, que fugiram da guerra em 2016, 2017. E agora a gente tem uma mistura muito louca de bastante gente, tipo do Congo, africano, alguns palestinos, outros sírio, libanês, brasileiro, né, que tipo é eu e mais pessoas. No começo foi muito difícil, porque era muita gente, tinha outras pessoas também de outros países, então não dava para saber. Um falava, outro falava árabe, outro já falava outro dialeto, que outro entendia, mas a gente não era árabe, era outra língua. E aí fui, com o tempo, aí fui vendo os pessoal que falava árabe, outros que falavam turco, né? E fui vendo as diferenças. Com a dificuldade da língua é muito complicada, que aqui no Brasil as empresas aceitam eles para trabalhar. Então, a dificuldade da língua é uma grande barreira, né, para os refugiados. A língua também foi uma barreira para você? Você chegou? Eu posso falar assim, até hoje eu não falo, sim, muito bem, assim, posso falar, mas foi também uma barreira, né, na verdade, mas eu consegui entender português, a falar português. Eu acho que com 2 meses já estava entendendo alguma coisa, já comprava alguma coisa. Então, que me ajudou muito, porque eu nunca fiz o curso de português aqui no Brasil. Só comprei os livros, só a leitura, a conversa, que, que me ajudou bastante de falar o português. Eu estou aprendendo mais coisas, né? Estou familiarizando mais com o árabe. Também algumas pessoas me perguntam coisas de espanhol, né? A gente faz uma troca, você me ensina um pouco de árabe, eu te ensino um pouco de espanhol. Que nem eu falo que a Eugênia é um coração um pouco do mundo, né? Que tu encontra aqui, encontra palestino, encontra sírio, encontra libanês, encontra africano, cubano. E assim eu cheguei aqui na Aljânia novamente, um lugar que acolhe pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, né? Muita gente aqui é refugiado, palestinos que nasceram em campos de refugiados na Jordânia, na Síria, né? É uma mistura que é gostosa, né? Essa mistura que tu vê. Trabalho bacana. E aí cada um tem a história dele, cada um tem a luta dele. E a Eugênia juntou tudo isso, entendeu? Tipo uma porta para a galera chegar, aprender, se adaptar. No início, o público do Aljânia se comunicava com os pessoal que era o garçom, atendente árabe, e tinha uma certa dificuldade. Acho que até hoje, né, tem. Tipo, o rapaz que é africano, ele tem uma certa dificuldade até mesmo comigo, entender o que eu estou falando, ou até eu mesmo entender o que ele está falando. A gente é uma família aqui, a gente tem uma relação entre os funcionários, assim, mas assim, um pouco de família, como que preenche um pouco esse vazio, assim. E para alguns é muito mais forte que para mim, porque de qualquer jeito o Chile faz parte da Latinoamérica. A gente tem uma cultura mais ou menos comum, latina. Agora, quem nasceu num campo de refugiados, na Síria, viveu com uma coisa dentro de uma estrutura islâmica, chega no Brasil e como as pessoas bebem álcool, aqui mesmo, se vende álcool, são coisas que não fazem sentido, né? Então, é muito mais chocante e até os valores, e as mulheres vêm, e mais ainda, imagina para essas pessoas o choque da comunidade LGBT, que é uma coisa que
nesse sentido, o Oriente Médio está muito mais atrasado, em geral, os países, são muito mais conservadores. Então, tudo isso faz com que a pessoa, praticamente tem gente que não aguenta ficar assim. Então, sem dúvida, aqui é um lugar que em vários aspectos, acalenta, acolhe pessoas que estão em um momento de muita vulnerabilidade. Lógico, a gente briga, se mata, se xinga, mas no final dá tudo certo. Que nem eu falo, que ninguém morre na Aljânia. Todo mundo pega, vem, trabalha, se adapta, cresce um pouco e segue a vida. Eu acho que esse é o lugar importante do Aljânia. Dizer que a vida ela foi feita para a gente poder flutuar, entende? Aqui é um bar, né? O Aljânia sempre foi um espaço que acolheu a classe artística e tal. Enfim, acho que tem esse posicionamento de esquerda mesmo. Cara, eu acho que até comentei contigo que a Aljânia ela virou um espaço de resistência, né? Um espaço que a galera, assim, na época da eleição, tinha umas placas com nomes de bares ou de restaurantes. Hoje tu vai se sentir bem, que tu não vai se sentir indefeso. Então aí a galera botaram uma placa, era um desses bares, o nome da Aljânia, onde sofreu uma agressão de um bolsonarista, ou de um cara da extrema direita, não sei o que, na rua. Corre para o Aljânia, que a galera vai te apoiar, vai te ajudar. E aqui encontra um lugar onde é um meio termo, porque aqui até é um espaço de resistência, de reafirmação LGBTQ+, né? Mas também a gente como que faz a passagem, olha, que explica mais ou menos assim, quando a pessoa está chegando, fica muito chocada e começa a entender. Então, para eles deve ser uma coisa muito chocante e deve ter uma mudança de mentalidade, assim, abrir muito a cabeça de onde eles vêm também. A gente tem várias atividades, espaços que a gente tem cursos, teve vários cursos antes da pandemia, vai retomar de novo. Vai ter peças de teatros, então tu junta tudo e encontra na Aljânia, né? Então eu acho que é mais do que um restaurante. Apesar de que ser um restaurante é uma coisa muito importante. Tipo assim, a gente não imagina como é que é o São Paulo sem Aljânia. Para mim, então seria bem diferente, né?